IPK, IPCast. Estamos aqui mais uma vez, professor Calazans e Pedro Pontes, Levi Ribeiro. Esse é o episódio número 4? Número 4. Tá, o episódio número 4, muito interessante, sobre o assunto principal de empreendedorismo. E a pessoa que nós vamos agora abordar e o livro que nós vamos abordar, comentar, é sensacional. Vale a pena assistir todo o podcast. As histórias que nós vamos contar, os casos são surpreendentes. Vale a pena estar com o professor Calazans, Levi Ribeiro, Pedro Pontes em IPCast. Professor Calazans, para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. E o nosso pano de fundo não, o nosso ponto principal é mindset. E vamos ter como pano de fundo um autor, um livro muito interessante. Gosta dessa palavra, Pedro Pontes? Mindset? Muito boa, muito boa. Inclusive tem um livro, né? O tema do livro é Mindset. Sim. Eu tenho esse livro, eu comprei, mas ainda não li. Quem sabe a gente pode em breve aí. Gosta dessa matéria, desse assunto, essa palavra, mindset, ou doutor Levi? Então, eu vi muitos anos, alguns tempos atrás, sobre mindset, que eu achei importante, porque o mindset ali é tipo de uma mente mestra, né? E ali é um livro muito antigo que eu li, muito antigo não, é de pessoas que já escreveu há alguns anos, que ele relata a mente mestra. Ele diz assim: as duas maiores mentes mestras do mundo Napoleão Bonaparte conseguiu conduzir 400 mil com a mesma mente dele. Todo mundo sabia o que fazer automaticamente. E aí você falou uma coisa interessante. Você falou com a mindset, várias concepções. Uma delas é mudar a mente. Nova mentalidade. Apaga a sua e inicia outra. E ele disse, a outra, que nunca alguém vai bater. Ele diz que é o cristão. Quando ele falou assim, eu nunca vi, e isso foi o Napoleão, e o que disse, que ele nunca viu, são mais de milhões que buscam ter a mente de Cristo. A mente vem, o perdão, começar de novo. Entendeu? Existe uma expressão, né? Mentalidade de Cristo, né? Mentalidade de Cristo. Existe essa assim, essa expressão está na Bíblia? Essa expressão, não estou lembrado se ela está na Bíblia. Mentalidade. Essa concepção, mente de Cristo, né? Mente de Cristo, sim. Mas essa concepção tá bem intrínseca, né? Dentro. Até porque fala que, né, que não que nós tenhamos a capacidade de pensar alguma coisa de nós mesmos. Boa. Essa expressão. Olha, essa expressão. É interessante. Acho que não tenhamos. Não que tenhamos capacidade de pensar alguma coisa de nós mesmos, né? Mas a nossa capacidade vem de Deus. Só lembrando que o nosso bate-papo aqui não é Bíblia, né? Nem religião. Não. Mas, como o doutor Levi bem enfatizou, é mente. É mente e mentalidade que cabe muito bem dentro do escopo religioso. E mentalidade, aproveitando, né? Às vezes é mais até do que, a gente fala de reprogramação, mais às vezes, de desaprender do que aprender. Você tem que reprogramar, né? Eu estava vendo, como especialista em psicanálise, eu estava vendo que a psicanálise trabalha dessa forma. Para eu tirar um determinado costume, vício, mentalidade, eu tenho que substituir. Eu não tenho só como tirar aquela. Eu tenho que substituir. Eu estava dando assessoria a uma determinada pessoa que está com um determinado problema, um determinado costume, vício. Eu falei, você precisa substituir, tá? Você precisa substituir isto por um outro ato, por outro hábito, tá? Então, vamos lá. Você ia falar, doutor Levi? Deixa eu colocar aqui a minha... Enquanto isso, deixa eu colocar aqui o meu carregador. Mas vamos continuar. Então, há um homem, um psicólogo americano, que ele diz algo assim muito enfático, né? Ele diz que é necessário você aprender a desaprender, a aprender de novo. O problema das pessoas é desaprender, né? As pessoas não querem desaprender, né?
Não, mas olha só, ele tem que aprender a desaprender. Então, mas a pessoa não quer desaprender, tem que aprender, né? Desaprender, às vezes você vai... aprender, né? Você vai... A pessoa não quer... Aquilo que ela aprendeu é tão forte que ela não quer se libertar daquilo. E aí ela não tem... Foi isso que fez um conceito, às vezes até uma crença, né? E eu falo, ó, isso aí não existe mais, você tem que parar com isso. A pessoa vai ser muito... Está no caminho errado. Resistente, né? A pessoa vai ser resistente. O povo da gente levou só 40 anos, né? Oi? O povo do exército... Desculpa. O povo hebreu, né? Passou no deserto 40 anos e foi difícil desaprender. E no deserto, né? Lembra que uma coisa interessante, eles estavam no deserto ali com Moisés e eles começaram a lembrar do Egito, o Egito. Então, a gente eu uso aquela expressão, tirar o povo do Egito é coisa de milagre. É relativamente fácil, né? Não é fácil assim. Mas tirar o Egito de dentro da pessoa é mais difícil do que tirar a pessoa. Então, eles estavam lá no deserto, mas com uma mentalidade de prisioneiro, uma mentalidade de escravo. Então, aquela geração que saiu do Egito não foi a mesma geração, com exceção de Caleb e Josué, não foi a mesma geração que entrou, porque estado de liberdade, o que a gente vai falar aqui, mindset, a liberdade, a libertação é interna, é de mente. Então, eles estavam fora do jugo do faraó, mas com a mesma mentalidade. Aí Moisés falou, né? Ó, com essa mentalidade, vocês não vão entrar na nova terra. Não tem como entrar na nova terra, que significa liberdade, com uma mentalidade de prisioneiro. Aí enfatiza o que você falou aí. De pensar? De pensar, né? Fala não que tenhamos capacidade alguma de pensar alguma coisa de nós mesmos, né? Mas a nossa capacidade vem de Deus. Acho que é 2 Coríntios 3. E aí, doutor Levi? Completando aí com o doutor Levi, que eu vou... Então, eu me lembro algo que eu li que diz o seguinte: eu consegui libertar 1000 pessoas. Só não consegui libertar mais por causa do quê? Essa frase é boa, hein? Não, foi excelente. Essa frase é excelente, hein? Porque esses 1000 não tinham consciência que era escravo. Que coisa. Então, quer dizer, muitas pessoas, esse livro, a gente vai andando, né, de forma relacionada. Este livro é uma coisa impressionante. Ele diz assim, alguns fatos, outras pessoas que fazem parte de um grupo, né, das mentes milionárias, né? É um livro que a gente pode até debater um dia aí, né? Não, assim, se você pegar ali Mente Bilionária, onde está Pablo Marçal, quem mais? Está ali o Flávio Augusto, né? Tem mais outros dois. São um pessoal que saíram do nada. No Brasil, nós temos 20 bilhões, é isso? A gente tem 20 bilionários. Desses 24 saíram do zero. Estava vendo esse pessoal, eles saíram abaixo do zero. O que é abaixo? É do próprio zero. Você pegava ônibus, pegava marmita, você pegava, entendeu? Levava 2 horas para vir para o seu emprego. E voltava. Um dia eles deram um basta, né? Então, quando nós citamos lá, o povo estava escravo lá, eu me lembro de Napoleão Bonaparte. A mente era certa. Quando ele viu que alguns dos homens pensou algo, ele já viu logo. Falei, peraí, tem gente que está com medo aqui. O último homem já passou, já. Aí veio os outros comandantes e falaram assim, olha, o povo perguntou assim, e se nós perder a guerra? Ele tinha conquistado vários países, já sabia de tudo automaticamente. E se a gente perder a guerra? E ele disse assim, já passou o último homem, já. Chama ele aqui. Explode a ponte. Vencer ou vencer. Então, você pode fazer as suas escolhas. Às vezes, olha, o brasileiro, né, é isso que nós vamos... O próprio José Livro diz, nós fomos para a escola, tem que ser um bom aluno, tem que ter diploma, carreira.
na parede, na carreira, você tem que passar num bom concurso. Ou entrar numa boa empresa. Aí você fica 30 anos ali dentro. Aí você vai aposentar com o seu INSS. Hoje está na faixa de 7,5 o máximo. Só que é o seguinte, até você chegar daqui a 20 anos, não vai ter gente que vai te bancar. O cachorrinho não paga imposto. Ainda. Estou querendo. Não, assim... Ele nunca vai pagar. Quem vai pagar é outra pessoa. Ele vai valer o imposto, né? Ou seja, mas ele não paga o seu INSS. Ele paga imposto para ele, tá certo? Então, esse grupo que está vendo, eu converso com muitas pessoas. Ninguém está recolhendo mais INSS. A nova geração... Mindset é o nosso bate-papo. E aí, a gente quer falar hoje também, dentro do Mindset, é a diferença entre valor e preço. Tá? Valor e segurança. Preço. A gente não vai entrar muito em detalhe nisso aí, mas uma das concepções é essa. E para isso, nós vamos falar sobre o livro Geração de Valor, que é do autor, né, Flávio Augusto. Flávio Augusto, não. Flávio Augusto. O Flávio Augusto, eu recomendo, né, para quem quer entrar no mundo do empreendedorismo, que conheça a fundo a história de Flávio Augusto. Nós recomendamos o livro, aqui esse mês, né, nós lemos esse livro. Não é o único, há vários livros, mas, paralelamente, há várias apresentações dele em podcasts, entrevistas. Então, é, sim, importante. Eu escolhi algumas frases dele aqui. Infelizmente, a gente não vai falar sobre todas as frases, mas são frases que representam concepções, mindset maravilhosas, né? E uma delas é que nós precisamos entender a diferença entre valor e preço. Tá? Isso é mindset. Antes de falarmos sobre o Flávio Augusto, a sua história, né? Eu vou aqui apresentar para vocês. Nós estamos lançando, o IPK está lançando o tráfego pago, é comunicação e tráfego pago. Não é necessariamente o curso de tráfego pago. Mas nós vimos que quem faz tráfego pago não tem necessariamente o poder, a técnica, a habilidade de comunicação. Então, nós desenvolvemos o curso Copywriting dentro do tráfego pago. E Copywriting, anúncio, postagem, serve para várias coisas. E também, esse aqui é gratuito, hein? Quem quiser, faz contato com o professor Calazans, tem um módulo de princípios e fundamentos da comunicação oratória. É um curso totalmente online, em videoaulas. Então, faz contato com o professor Calazans, nos contatos que eu vou deixar aqui na inscrição do vídeo. E caso você queira, você faz contato, o professor Calazans vai disponibilizar gratuitamente esse curso aqui. E, paralelamente, outro curso, né, é o Storytelling. Então, mais do que isso, esse curso não está sendo divulgado gratuitamente, só os princípios e fundamentos. Mais do que o Storytelling, Neurostorytelling. Como especialista em neurociências, nós fizemos uma adaptação e unimos esses dois conceitos que são bem interessantes. Tá bom? Voltando ao nosso livro, ao nosso caso, eu sempre, antes de ler um livro, eu gosto de ler a contracapa e as orelhas. E aqui, ele já me chamou a atenção no primeiro parágrafo do livro, ele me chamou a atenção fazendo uma diferença. O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando segurança ou liberdade, tá? E aí é uma coisa muito interessante que nós vamos conversar. Você, eu, nós, mindset é isso. Hoje as pessoas procuram... Opa! O que é isso? Opa. Que é isso? Rapaz, faz parte do jogo. Faz parte do... Então, nós estamos aí... Essa concepção mindset precisa entender isso aqui. Esse mês agora, eu fiz 60 anos. Parece, doutor, que eu tenho 60 anos? Não. Essa é a impressão. Mas eu acompanhei a carreira desde 80 de dois jovens, em 80. Os dois jovens, na verdade, os dois queriam ser militar, a vida... Eu conheci conheço os dois também, né? Em 1980, os dois queriam ser militares. Aí um não deu certo na carreira militar, não passou nos concursos e optou pela vida do empreendedorismo. Agronegócio. Hoje, 60 anos depois. E os dois buscando
Segurança. Não, que eu quero ter uma carreira, eu quero ter uma aposentadoria, eu quero ter uma previdência, Estabilidade. eu quero ter segurança, estabilidade. Esse era o papo dos dois, a conversa dos dois. Eu quero ter um convênio médico. Hoje, né, o militar já está aposentado, tá? Ele cumpriu a carreira, e o outro se tornou empreendedorismo. Gente, não dá para comparar as duas carreiras. Não dá. Esse outro aqui tem liberdade de escolher o plano de saúde que ele quer. Ele tem a liberdade de escolher onde ele mora, quando ele mora. Ele tem a liberdade de viajar para o exterior. Esse aqui, né? Nós estamos hoje gravando esse vídeo aqui em 2025. A carreira do funcionalismo público mudou muito, né? Para vocês terem uma ideia, a promessa de segurança ele não tem. Não dá para comparar custo de vida, salário dos dois. Então, aquele que buscou segurança na década de 80 está tendo um grande problema agora. E daqui vai piorar ainda mais, né? Só lembrar que nós não estamos dizendo o que é certo, o que é errado. Incentivando. Tem gente que quer viver a vida pública, servidor público, estadual, federal, municipal. Não há erro nenhum nisto. Nós só estamos mostrando, o nosso foco do nosso bate-papo, o IPCast, é falar sobre empreendedorismo. O que está em questão aqui não é certo ou errado. O que está em questão é que quando se busca a segurança, a pergunta que nós fazemos é, tem segurança? Essa é a pergunta. Tem segurança? E nós, às vezes, buscamos segurança. Na realidade, quando você chega, ou você vai para o selitismo, né? CLT. Então, eu vou... O doutor Levi falou aqui, bem interessante, antigamente a geração do meu pai, eles se gabavam, a geração se gabava porque trabalhou numa empresa só durante 30 anos. Olha, essa segurança não existe mais. Se alguém está contando com segurança no serviço público, na carreira do corporativismo, essa segurança, não sei se funcionou no passado, né? Mas esta... relativamente até funcionou, mas ela não existe mais e é daqui para frente mais degradante. Então, nós precisamos entender que, repito, há 40 anos que eu acompanhei, o doutor Levi também acompanhou os dois da década de 80, e agora 2025, não dá para comparar. E olha que, até pouco tempo, o servidor público tinha uma consequência, né, muito boa. Não é mais realidade, eu vou falar, independente da carreira que você queira seguir. Então, o que nós vamos entender é o seguinte, então quer dizer, aí vem outro ponto. O seletismo, né, quando eu falo seletismo, é CLT, empregado. Se você ser empregado, ou você ter uma carreira invejável mudou muito no serviço público, mudou muito. Mas a pergunta que nós fazemos é a seguinte, então a pessoa está entendendo, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, que o empreendedorismo ele é um ponto de segurança, ou melhor, de liberdade. Mas aí vem aquele negócio. Ô Pedro, você acha que todos têm hoje mindset, mentalidade para ser empreendedor? É o nosso bate-papo aqui de hoje. Você acha que tem? É difícil porque a gente estava falando sobre desaprender, né? Tem livros que eles falam de reprogramar porque a gente já nasce no meio de todo esse sistema tradicional, né? Você foi preparado para isso, não foi? Sim. Fazer escola, faculdade entrar na empresa, escalar na empresa, depois aposentar. Você foi preparado para isso? Você fazia faculdade? Da engenharia. Você parou? Engenharia. E você teve bons, assim, apoio? Tanto que é Nós interessante... também não somos contra a faculdade, tá? Vamos bem, não somos contra o estudo, nada disso. Mas a vamos pessoa saber que existe também um outro... Um caminho alternativo. Um caminho alternativo, né? Tanto que tem amigos meus que já formaram. Eu sei que ele tá fazendo um trabalho também paralelo ali. Ele tem um estúdio, eu não lembro do que, para complementar assim, a renda também, né? E olha que a engenharia tem um salário legal, mas a jornada, aquilo que a gente está falando de liberdade, né? Não tem liberdade. Uma jornada maçante para o engenheiro, assim, e tem tá naquelas 3 profissões hoje que falam, né? Advogado, engenheiro e médico, né? Que tem a voz de estabilidade, então é difícil, né? Aí tem até uma frase legal que eu acho que também do Flávio Augusto que ele comenta, né?
que a escola te ensina a obedecer, o empreendedorismo te ensina a pensar. Repete que é A interessante. escola te ensina a obedecer, o empreendedorismo te ensina a pensar. Ainda mais o Flávio Augusto, que foi, segundo ele fala, né, foi expulso da escola militar, né? Imagina o Flávio Augusto com essa mentalidade, uma escola, ele é da escola Meu naval. colega foi amigo dele. Então a escola, ele pode com mais propriedade falar isso, que a escola, se tem uma coisa que te ensina a obedecer, se senhor, não senhor, quero morrer. É escola militar, que é também uma brilhante carreira. Eu fui militar durante 30 anos, não tem nada contra isso. Mas o mundo do empreendedorismo requer pensamento, não só obediência. Exato. Você olhar, ainda mais, imagina ele, né? Ele devia se sentir preso, uma camisa de força, né? Porque a pessoa tem que ter a mente ali de ver problema, pensar em oportunidade. Então, é você saber também que existe essa... E estava aqui, ó. Aí. Então, ele, inclusive, não é essa foto, mas no livro dele tem essa foto, tem essa imagem, uma imagem semelhante. Então, a pessoa tem alpiste, não precisa dar, não é legal. Eu estou aqui, tenho alpiste, tenho água, eu não preciso buscar, e as pessoas, aquela tem, o gato não vem comer, né? Tem uma certa segurança, mas é pura ilusão. O problema é quando você passa por isso aqui, né? Aí você está dentro desse esquema. Então, você busca segurança, eu vou me aposentar, a aposentadoria, né, no Brasil não está indo bem, a previdência, você quer segurança, e eu conheço pessoas que se aposentaram com 10 salários mínimos, hoje estão ganhando 2, 3 salários mínimos. E numa situação totalmente periclitante. Então, a pergunta que nós falamos é essa: que segurança é essa que você buscou? Eu repito, eu estou com 60 anos de vida e eu tenho visto muitas pessoas que buscaram segurança em várias áreas e não encontraram segurança. Foi tudo falácia. E, sem fazer menção à questão política, mas política governamental, até o Flávio Augusto, ele fala muito isso, né? E também o Tales, né, Gomes, ele deixa bem claro, quem busca, presta atenção, quem busca seletismo, né, ser seletista ou funcionário público, está buscando refúgio no governo. E aí está o grande... Olha só, ele falou uma coisa que é o mindset, né? Pensar diferente. Então, quando você é seletista, eu vou me aposentar com 30 anos, você está buscando um refúgio, o governo vai pagar isso através da Previdência. Se você é funcionário público, você está buscando isso. Então, ele fala que é o mindset. É uma grande furada você depender do governo. Então, eu entrei no serviço público, você tinha aposentadoria integral. Hoje não tem mais. E hoje, quem é militar, existe uma frente, e isso vai chegar nos militares, que não haverá mais aposentadoria integral. Mas vamos lá. Mas a questão é a seguinte: quando você busca... não busco segurança no governo, não. Quando você é seletista, sim. Porque a Previdência é um ato, é uma concepção governamental. Eu sou funcionário público. Olha, vai acabar isso aí. Então, se vai acabar ou não, mas o perigo que os dois deixam bem claro, principalmente o Flávio Augusto, inclusive, dá uma entrevista junto com o Pablo Sobral, por favor, fica a orientação, assista esse podcast. Ele finaliza o podcast falando isso que eu estou falando, com suas palavras. Então, quem busca refúgio, respaldo no governo... Né? Você ia falar, doutor Levi? Sim, o que acontece assim? A escola americana, ela já te dá o conhecimento de matemática financeira no ensino fundamental. Certo? Beleza. Não é matemática, educação financeira, que é mais do que isso, né? Educação financeira, desde o primeiro grau. Tal. Mas lá não estão os melhores empreendedorismo do mundo. Exemplo, ele cita até, se Elon Musk nascesse aqui no Brasil pela cabeça dele, ele ia aposentar como um general, como... Quem? Elon Musk. Aí você vai tirar um camarada de lá e vem para cá. Com a cartilha da educação que a gente tem, você estuda, você tem que ter boas notas, tem que ter um diploma para você virar agente, tal. Você vai para o serviço público ou o serviço privado. Só quando você vai para o serviço privado, você vai aposentar
no máximo, com 7 salários, só isso. E aqui vem nisso aqui, né, o doutor Aí, Oliveira? aí Corporativismo. exatamente. Só fazendo um parênteses aqui, você vai concluir. O nosso assunto é isso aqui, tá? Uhum. Embora esse aqui seja também um caminho, não é a nossa ênfase. Então, corporativismo também pode ser uma carreira brilhante, você pode chegar a CEO. Inclusive, existe uma expressão que você usou, qual a expressão que você usou? É o intraempreendedorismo. Então, intraempreendedor. Então, existem pessoas que seguem carreiras dentro do mundo corporativo e que se sobressaem e são, sim, carreiras interessantíssimas. Não temos nada contra isso. Inclusive, é uma carreira brilhante, é um caminho alternativo muito interessante. Mas só, outro dia alguém perguntou, Calazans, vocês poderiam falar sobre... Nós fomos chamados, inclusive você foi indicado, falar para um grupo de jovens corporativismo. Aí eu perguntei, você quer que fale sobre corporativismo ou empreendedorismo? Hã? São coisas diferentes, lembrando que aqui é uma carreira brilhante, mas não é, diante do cenário que se apresenta no futuro, não é o mais ideal. Concluindo, depois eu volto a palavra para o Levi. O intraempreendedorismo nada mais é que você pode ter uma mentalidade empreendedora dentro de um ambiente de uma empresa, sendo CLT, você pode ter essa mentalidade empreendedora, né? Não se restringe só a você ter seu próprio negócio, mas... Ou seja, reforça mais ainda que nada mais é que uma mentalidade. Né? Doutor Levi? Então, quando você entra para de empreendedorismo e corporativismo, você tem que saber de uma coisa. Qual é o cenário do mundo hoje? Eu não sei se está pegando bem o som bem, ele está distante. Globalização acabou. O que acabou? A globalização acabou. Elon Musk entrou, a Europa nunca foi unida, agora eles uniram pela primeira vez. Eles só uniram para fazer a moeda, né? China, que estava subindo, já não está mais subindo. Trump aliou lá com a Índia. Acabou. Matéria-prima. Agora o Brasil. Então, para quem pensa no cooperativismo, você trabalha hoje numa empresa hoje, daqui a pouco você vai ver lá um chinês, um indiano chegando. Pode ter na certeza que ele tem a equipe dele, você vai ser dispensado. Então, voltando lá, se Elon Musk, se Jeff Bezos, esses camaradas são empreendedores americanos, nascesse aqui, ele estava no corporativismo. Ou ele ia ser um desembargador que ganha uns 28 mil, 25 mil. Não, mas e os impostos? Entendeu? Quer dizer, e os impostos? E aquilo que ele paga? Segurança, plano de saúde. Eles não ganham mais que 25 purificado, LL. Tá. Quer dizer, eu estou falando... Entendi. O que vem é que sobra. O lucro líquido. Entendeu? O LL. Então, se esse camarada estivesse aqui, é isso que eles queriam viver. Então, esse entendimento é importante. A diferença entre corporativismo e empreendedorismo, embora o corporativismo, né, ele tá bem importante aí, para a gente não ficar nessa cilada aqui. Continuando, vamos lá. O que tem aqui? Você é um vendedor? Esta pegada do Flávio Augusto, ela é demais. Pergunta vale 1 milhão. Vale demais. Todos somos vendedores. Concorda com isso, Pedro? Dizem que é a única profissão do mundo. Né? Ou você... Aí ele fala uma coisa, são 3 aspectos que ele fala que é demais. Ou você está vendendo o seu tempo, então você ganha um salário mínimo, você está vendendo o seu tempo. Você está trabalhando 8 horas por dia. Opa! Está trabalhando 8 horas por dia, está vendendo o seu tempo. Salário mínimo, 10 mil reais, 40... Então, tem gente que vende tempo. Mas dentro da concepção do empreendedorismo, o empreendedor não vende tempo, ele vende produto ou serviço. Mas você está sempre vendendo. Agora, o ponto alto do empreendedorismo, falando aí do que Flávio Augusto fala, que é isso aqui, né? O que é isso aqui, Pedro? Equity. Equity é o valor da empresa, né? A gente pode, assim dizer, tem muitas colocações. Né, é que tem gente que acha que está aqui e ele é empreendedor. Ele está caminhando para ser um empreendedor. É um bom caminho, sim, mas não é o ponto alto. Né? Exato.
Exato. E o equity já começa que ele é uma coisa que ele não é fixa, né? Se a gente comparar o equity com o salário, né? Você pode trabalhar o que for, no final do mês é aquele salário. Aí você vai trabalhando mais, você vai agregando conhecimento, você vai para subir um pouquinho aquele salário. O equity não. O equity, ele... Eu gosto de uma vez perguntaram, né, alguma coisa do valor da empresa, né, daqui a uns anos. Olha, vai estar valendo alguma coisa entre 0 e 100 milhões. Entre 0 e 100 milhões. Entre 0 e 100 milhões. Porque ele é dinâmico, ele é de acordo com aquilo que você trabalha. Tem os riscos, com certeza, mas também ele te recompensa melhor na medida do seu trabalho, né? Então, ele é o valor gerado da empresa, né? Diferente do preço. E é diferente do preço. E aqui também, né, o pessoal vende tempo. Isso aqui eu acho que na escala deve ser a pior opção. Depois você tem... Aqui está muito baseado em lucro, né? Olha só que mentalidade. As pessoas que acham que estão dentro do mundo do empreendedorismo está baseado no lucro, não é isso? No lucro. E o Paulo, eu estou falando Paulo toda hora, não é Paulo, o Flávio Augusto, ele deixa bem claro que não é lucro. O empreendedor não está baseado em lucro. E é um engano, né? Quanto que eu lucrei esse mês? Eu tenho o Prolabore, que é o salário que ele tira. Aí, não, estou lucrando, minha empresa está lucrando toda. E é um engano. Esse não é o ápice do empreendedorismo. Só deixando mais claro, né? O equity, ele chama, é colocado às vezes o percentual, né? Porque o valor da empresa é o valuation, né? Aí o equity é a fatia que você tem da empresa, né? Então, como se você tem sócio, 50-50, está em 13, 30, 40 e 30, né? Então, é o percentual ali relativa à empresa, né? Que também ele varia de acordo com o valor da empresa. Então, vamos lá? Seletista, a carreira convencional, vende tempo. O início do empreendedorismo vende produtos ou serviços. E empreendedor mesmo de verdade vende empresa. Então, vamos lá? E você precisa responder essa pergunta para você, se você virou a chave, né? Pegou o código, não é isso que fala aí? Pegou o código. Você vende o seu tempo, você vende produto ou serviço, ou você vende a sua empresa? Doutor Levi? Então, eu uso muito Uber. Eu não tenho carro, eu uso Uber, né? Realmente, a cidade de Cotu é pequena, eu fico ali, quando preciso ir para algum lugar, eu uso Uber. Eu estava de uma Uber, então, o indivíduo da Uber, qual que é a função dele? Ele vende o seu tempo, o serviço dele. Aí eu estava conversando lá com ele diz assim, olha, hoje, antes eu só trabalhava 8 horas. 8 horas. Hoje eu estou o quê? Trabalhando hoje 14 horas para ganhar as 8 horas, Pedro. E o pior, que às 14 horas que eu estou já sendo chicoteado lá... Chicoteado, né? É tipo só faraó. É imposto, é uma coisa, subindo gasolina, subindo tudo. Eu estou cansado. Por causa do quê? Eu não consigo 14 horas para compensar o X que eu ganho, mas esse X que eu ganho, o Y já subiu. Ele falou, não podia subir a comida subiu, o gás subiu. Então, eu não sei mais o que fazer, entendeu? Quer dizer, o tempo, ele está vendendo o tempo. E, embora tenhamos 24 horas, né? E não pode mais, tá? Vai chegando 12 horas, o que você ganhava em 8 horas, tempinho atrás, está precisando gastar 14 horas para ganhar a mesma coisa. Então, e nós somos limitados, nós não conseguimos trabalhar mais do que 24 horas. E a hora que trabalhar 14 horas, já está exaustivo. O seu físico, a sua situação, saúde física, mental... Para ganhar a mesma coisa com a inflação que subiu. Tá. Então, você está vendendo tempo. Lembrando que vender tempo é um engano. O doutor Levi acabou de dar um exemplo aí. Flávio Augusto deixa bem claro. Cuidado, você está vendendo, não interessa. Você ganha 60 mil reais, você está vendendo o seu... E de atrás eu vi um senhor que ele ganhava bem, estava ganhando um salário razoável. Ele entrou nessa história aí.
mas ele não prestou atenção. Embora tivesse um bom salário, ele estava vivendo uma situação bem complicada porque ele não percebeu. Ele estava vendendo o seu tempo. Então, se você está vendendo o seu tempo, precisa sair dessa concepção, virar a chave, mindset, o mais rápido possível. Que estamos caminhando por uma escravidão. O pessoal percebeu? Estamos caminhando por uma escravidão. Gaiola, você vai ter alpiste, você vai ter aguinha, né? Voa, bate asa. Mas tem o gato. O que é o gato? O gato é o predador do passarinho. Não, mas você tem asa. O pessoal esquece que tem asa. O gato não vai te pegar. Você tem asa, bate asa, a cobra te pegar. Não, o que nós esquecemos é que nós temos asa. Você fica pensando no predador. Eu trabalhei muito tempo, né, na carreira militar, era muito, olha, lá fora tá pior, olha, lá fora... Falei, que segurança? Você está há 30 anos, salário limitado, não tem uma boa previdência, a previdência vai ser também limitada, você não tem um hospital, aquele hospital que era bom, não tem os mesmos médicos, não... Que segurança é essa? Aí esqueceram de me apresentar as minhas asas. Não, você tem asa. E você fica naquela... Que segurança? Segurança. Essa é uma ilusão, embora eu esteja falando da carreira militar, mas isso vale para qualquer carreira. Então, aponta o gato. Não, tem o gato vai te pegar aí fora e você sair da gaiola. Mas esquece de falar que você tem asa. Mas bater a asa não é fácil, hein? Acho que até falar algo nesse sentido de a gente falando de mentalidade, né? Então a gente perde oportunidade simplesmente pelo medo de tentar. Não é nem começou, a pessoa, pelo simples fato de medo de tentar. Mas isso é uma coisa assim que é tão importante, essa questão de estar falando de vender o tempo, que isso impacta até quem empreende. Até quem é empreendedor tem que tomar cuidado com isso, o fato do tempo, né? Senão você nada mais e isso acontece muito, hein? Tem gente que cria um negócio, mas você virou um funcionário do seu próprio negócio. Você virou escravo do seu próprio negócio. Você sair ali, acabou a empresa, se você... E o Flávio Augusto, ele fala isso. Quem é a empresa? Se a empresa for você, né? A empresa é você. E sem você, ela não existe... Você não tem uma empresa. Você não tem uma empresa, você tem você. Inclusive, no Shark Tank, que eu gosto muito desse programa, é muito comum os investidores fazerem essa pergunta. Como que é a empresa? Não, se eu sair... essa empresa não existe mais, então você não é empreendedor. Por isso que, por exemplo, muitos influenciadores, tem canais aí no YouTube gigantescos, você vê que está tendo um movimento deles, eles criarem negócios, eles investirem em outros negócios, criam empresa e descentralizam a imagem. Porque pulveriza, porque uma vez teve que eu não lembro qual que foi, uma empresa iria comprar ele como marca, né, como empresa. Só que o valuation, ele muito abaixo, assim, não, até abaixo, assim, né, acho que eu não lembro quanto que foi, isso é alguns milhões, mas assim, comparado a uma empresa, mas por que também? Se o cara foi atropelado e morreu, acabou a empresa. Você não é empreendedor. Acabou a empresa, porque ele tem essa questão. A pergunta é, a sua empresa trabalha, continua na sua ausência? Se continuar, você é um empreendedor. E aí tem outra palavra muito ligada que é escalável, né? É isso que eu vou falar agora. Se você não consegue escalar, né, você não é um empreendedor. O que é escalar? Então, escalar, estou falando de uma escala progressiva para cima, né? Então, ele diz o seguinte, primeiro é venda. Depois, o segundo passo é líder. Quando você chega do segundo passo, que você é líder, você já entrou na casa dos milhões. O terceiro passo é você gerar líder, aonde, Pedro, que a sua empresa já tem valor. Ele fala isso. Esses três pontos é bom, doutor Levi. Você poderia enfatizar esses 3 pontos? É uma escada. Mas qual é a escada? Qual que é a Primeiro, você tem que saber vender. Você vende, conversa, exemplo. Eu vendi um projeto. O que eu já consegui? Eu consegui o Pedro, eu consegui quatro indivíduos que eles são, de fato, PhD e doutores nos melhores assuntos da agro. Aí que entra o Smart Money. O que é o Smart Money? Eu procurei o quê? Um capital intelectual. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Mas eu posso o quê?
buscar o quê? Um capital de investimento intelectual. Então, o líder, o mente mestra, ele tem que pensar nisso. Uma coisa que é certo, você tem que ser visionário. O que é a pessoa de visão? Você vai fazendo exercício de imaginação que na sua mente cria um filme. O Walt Disney, ele não andou em toda aqueles brinquedos, mas ele andou na sua imaginação. Entendeu? Olha, vai ser assim, assado. Alguém foi desenhando. Hoje aquela coisa é monstruosa. Então, ele foi um camarada visionário, que ele imaginou. Então, o que realmente ele fez? A visão é quando você vê acordado. Você não está dormindo. Você é um camarada visionário. Aí, mas entra numa segunda parte que eu acho muito assim, demais. Caixa. Esse dia estava lá, o presidente africano falou, você tem que sair da caixa. Os caras já estão pensando assim. Sair da caixa? Rapaz. Nós fizemos o podcast 2, o 2 ou 3, que foi o Thales Gomes. O Thales Gomes usa uma expressão até melhor sobre a caixinha. Sair da caixa, eu falei, não, nem existe caixa. Para o empreendedor, nem existe esse negócio, essa expressão, nem existe caixa. Ele está mais, né? O que eu vi sair da caixinha, né? Os 8 presidentes onde tem a maior reserva de ouro, diamante, petróleo do mundo. Eu vi os camaradas dando palestra, eu ruim de inglês, eu consegui até compreender as mensagens, que é a mesma. Nós temos a maior terra do mundo. Nós temos reserva de água, nós temos diamante, nós temos ouro, nós temos tudo. Por que nós temos que sair da caixa? Sair da caixa, você ficar dentro dela, você está o quê? É óbvio, eu vou aposentar, eu vou fazer isso, eu vou ser funcionário público, CLT. Agora, quando você sai dela, ela não tem limite. Entendeu? Então, é a escala. É uma escada. Pode ficar tranquilo, vai acontecer. Entendeu? O que eu fiz? Por que nós já batalhamos em cima desse livro? Lembra do nosso primeiro dia aqui? No primeiro dia eu contei uma história, que eu estava no ônibus, lendo 3 livros, aí chegou um indivíduo lá, tal. Eu vi que ele, camiseta branca, já bermuda, com o negocinho enrolado, cara na mão, tal. Eu pensei, esses camaradas, eu estou aqui perto do já presídio, entraram 12 a papo 14, com a roupa igual, com o negócio na mão. Bom, isso aí deve ser, né, aquela liberdade... Condicional, né? Saidinha, né? Aí o camarada sentou lá perto de mim e eu fiquei tranquilo. Claro, também ficaria. Eu ficaria perto de você, eu ficaria com medo. Você ficou tranquilo. Eu lendo lá. Eles ficaram com medo. Não, eu lendo lá. Aí o camarada já está lá, eu lendo. Aí o camarada já sentou lá. Com licença, tudo bem. De eu ler, incomodou o indivíduo. Cara, tanto que você lê, nós estamos conversando aqui. Não, pode ficar em paz, que eu consigo desligar a mente, eu estou aqui. Aí um outro lá ficou de pé, né? Que venderam passagem dupla lá e tal. E a gente sentou 3 do único espaço. O que eu fiz? Eu vendi a ideia para os caras, olha. Tem um indivíduo aqui, Flávio Augusto, né? Ele escreveu um livro interessante. Se eu tivesse 18 anos, vocês ficaram aí quantos anos? Né? É que nós estamos saindo aqui do presídio. Quando eu falo presídio, as lâmpadas todo ano, assim, ligaram a lâmpada toda. Eu dei ali, Pedro, aquela mentoria. Hoje já tem um tablete que faz 100 pastéis, cara, R$40. Você não precisa mais amassar, colocar... Não, R$100. Não, 100 pastel você paga R$40. Bonitinho, de plásticozinho e tal. E 40, hoje você compra uma carne moída hoje por R$35. É 1 quilo. Para e pensa. E o gás e o óleo, R$100. Você gastou R$100. Eu conversando lá com o jovem lá, e se você pegar, fazer um pastel, 10 pastéis, 100, eu já paguei os 100. E se você já fizer 100 pastéis, o
que é simples. O pessoal vende mesmo. 1.000. Quanto que o assalariado ganha? R$50 por dia. Inclusive, o Flávio Augusto, ele conta a história dele exatamente nisso, né? O início da carreira dele. Né? Eu gostaria que vocês assistissem ao podcast e ao próprio livro. Então, ele viajava todo dia, saindo do subúrbio do Rio, indo para o centro, 2 horas de ônibus. Aí, de repente, todo como no sovaco. Sovaco. Ele conta a história dele, é muito interessante. Aí, de repente, ele começa a vender relógio. E ele se revoltou. Ele, pera um pouquinho, eu estou vendendo e ganhando muito mais dinheiro, né? Na primeira venda, nas primeiras vendas, ele superou a renda dos seus pais, somando a renda do pai e da mãe. Então, ele caiu a ficha, né? Caiu a ficha, coisa de velho mesmo, né? Na verdade, é o mindset. Para um pouquinho. Ele passa a ter uma mentalidade de empreendedor. Eu não vou mais vender meu tempo. Vou vender o meu produto e serviço. A história dele é bem interessante, tá? Mas vamos lá. Continuando... A escala, né? Aqui, palavras, né? Uma frase do livro dele. Você domina as suas emoções a ponto de ouvir vários desaforos sem revidar? Essa frase aqui me chamou a atenção, porque eu indico aqui, há vários programas, né? Sobre empreendedorismo e corporativismo. Tem o Show Business, né? Que passa às quartas-feiras na Jovem Pan, está no canal do YouTube. Tem o Shark Tank, né? Tem o poderia indicar outro aí? Sócios também. Os Sócios é muito bom também. Os Sócios. Tem vários programas. E aí, acho interessante que no Show Business, apresentado ali pelo Bruno Meyer, ele sempre faz uma pergunta ao término da entrevista. Qual livro você está lendo? Qual a maior qualidade que você, como CEO ou empreendedor, requer de um colaborador ou principalmente do contrato? E é alguma coisa ligada ao temperamento, inteligência emocional. E o Flávio Augusto, ele faz também essa colocação, não deixaria. Então, ele usa essa expressão. E aqui está bem ligado dentro do temperamento. E muitas pessoas hoje desistem do mundo do empreendedorismo por questões de inteligência emocional. As coisas estão difíceis, faltou dinheiro e outras situações. Elas não têm um controle emocional para prosseguir. Aí eu vou usar uma frase que a gente utiliza na aviação. Essa frase também cabe no empreendedorismo. Na aviação, muitas pessoas começam a aviação, é um curso caro, uma carreira inicialmente cara, mas a expressão que é utilizada na aviação que eu vou usar aqui. Na aviação, há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Tá? Poderia empregar essa expressão dentro do empreendedorismo? Sim. Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam dentro dessa concepção. Já no começo, na concepção, né? Que muitos nem tentam, né? E tem muita dificuldade e tudo vai passar pela mente, né? É o nosso mais certo. As inseguranças e muitas coisas, né? A questão do tempo que a gente fala, né? As pessoas hoje estão mais imediatistas, então tudo joga contra, né? Tanto que a taxa de mortalidade hoje de empresa e startup é 90%. 90%? 90%, é altíssima. Não passa não é nem de 5 anos, de 2 anos. 90%. Então, é realmente algo muito alto, né? Então, é interessante, a gente estava falando, era aquele ponto lá de dominar as emoções, né? Tem uma máxima que fala, né? Você domina as emoções ou elas vão te dominar. Então, tudo é controle emocional. Até a gente falou nos episódios atrás, né? Que você tem que lidar, às vezes, com decisões e no mesmo dia, que vai envolver paciência e vai envolver, às vezes, uma agressividade comercial, né? Então, você tem às vezes a pessoa quer estudar um negócio que está certo, quer estudar financeira, administração, tá tudo certo. Só que o problema maior é que a pessoa não tem inteligência emocional. Flávio Augusto, o Thales também, no Thales Gomes, que nós falamos sobre o assunto dele, deixa bem claro, se ele não fosse resiliente, superar os problemas, ele não ia conseguir. E aí, antes de entrar nessa frase, tá dentro dessa concepção ainda, né? Maturidade vale mais que a experiência. Ele usa isso, o Flávio Augusto, né? E maturidade deveria ter relação direta com a idade, mas nem sempre. Eu vejo pessoas
idosos, ou avançada idade, ou 40, 50 anos, menos maduro que a pessoa de 20. Se o Flávio Augusto, na faixa dos 23 anos, ele já era milionário, já tinha empresa. Então, ele tinha maturidade. O ideal é que a maturidade ela fosse adquirida com a experiência, mas nem sempre. Então, maturidade é o ponto, segundo o Flávio Augusto, é o ponto essencial para o mindset do empreendedorismo. Exato, tem a ver com aprender também, né? Porque a experiência, né? A experiência ali ensina o caminho, a maturidade te ajuda a lidar com os obstáculos daquele caminho. Então, tanto que tem pessoas às vezes com décadas de experiência, mas que faz sempre aquela mesma coisa, não aprendeu com aqueles erros. Né? A gente tem no empreendedorismo, né? Se fala muito sobre o errar rápido, né? Você erra, mas erra rápido. O Apolinário fala muito isso, né? Da Polishop. Ele fala muito, se tiver que errar, erra rápido para arrumar rápido. E eu gosto de falar já também o errar diferente, né? Não pode o mesmo erro, né? O mesmo erro. Tudo bem você errar, mas erra em outra coisa. O mesmo erro? O mesmo erro, o que significa que você não aprendeu. Não aprendeu. Né? Tanto que a experiência ela pode ser comprada, a maturidade não. Você Como pode contratar essa concepção. Porque você pode... O mano novinho aqui vai ter umas tiradas aí, ô Levi. Você pode... Levi, eu acho que ele tem mais maturidade que nós. Dois juntos. Nós dois juntos. É um exemplo aqui de maturidade. A experiência, você pode contratar uma pessoa experiente, mas a maturidade, você não tem como contratar aqui. Mas eu vejo isso aí, maturidade, ela também já está ligada, às vezes, se o indivíduo ele é maduro, mas tem mente aberta. Se não tiver... Mas se não tiver mente aberta, eu acho que não é maduro. Não. Não é isso? Pode ser. Quer dizer, ele é maduro naquele negócio. Então, hoje nós estamos numa indústria 5.0. Se o camarada vier e falar, não, porque a automação, meu amigão, você viu... Hoje não tem mais CD, pendrive. Não, esquece esse negócio. Hoje, a indústria... Quais as indústrias 5.0? Hoje está tudo lá nas nuvens. Não tem mais aquele pendrive, está tudo lá nas nuvens. As indústrias... Olha só, para e pensa. O dono da Uber, Pedro, ele vai ver aonde você está. Está tudo hoje nuvem, satélite, a Amazon, tudo, entendeu? Tudo está lá nas nuvens. Acabou. Hoje a indústria é o 5.0. Quer dizer, às vezes você tem que ser maduro, mas tem que estudar aquilo que é aqui, sabe? Entendeu? Quer dizer, isso aí entendeu? O Flávio Augusto, ele fala aqui nessa parte da humildade que a humildade ela é uma inteligência. Exatamente. A humildade é uma inteligência também. A humildade é inteligência. É uma inteligência. E ele enfatiza isso, que a pessoa não... Se chega uma pessoa mais experiente, o problema... a gente trabalha com a área... Eu sou especialista em direito aeronáutico, né? E é um problema. Quanto mais especialista a pessoa é numa área, mais resistente ela é à mudança. Exatamente. Então, você é especialista... Aí você fala com o piloto mudou o procedimento. Ele, inicialmente, você pega um piloto master, que voa na empresa, full, 40 mil horas de voo, 40 mil aviação, você vai apresentar, ele resiste. Não, eu estou dando o caso do piloto, mas não é só piloto. O especialista, normalmente, quanto mais especialista na área, mais ele é resistente. Porque ele estudou tanto aquilo, ele estudou tanto aquilo que ele não acredita. E aí ele se quebra. Você vê o relógio suíço, quantas empresas, a Kodak, tem uma coisa nova aí. Fecharam a máquina de escrever, né? Por quê? Foram apresentados, né? Você pega a Netflix, não a Netflix, né? A concepção blockbuster lá. Então, foram concepções novas que foram apresentadas para as pessoas. Oi? Bookstore. Bookstore. Então, você tem várias concepções. Não, nós estamos tantos anos no mercado, 50... É uma experiência... O que a gente tem que entender é que a experiência... Era barato, né? A gente tem que entender... Você pega aí a Uber, a maior frota de táxi, o dono não tem um carro. A maior concepção de quinto andar, que é de aluguel, a pessoa não tem um imóvel. Então, essas concepções, não, eu sou tão especialista, eu gosto tanto, eu entendo desse assunto, que ele não está aberto à mudança. E muitas pessoas quebraram por causa dessa situação. É interessante que esse final de semana eu tive uma aula sobre acessibilidade e
Aí tá falando sobre Eu inflexibilidade. perdi essa aula, você acredita? Muito boa, viu? Eu Muito perdi, mas vai boa. ter hoje, acho que Vai ter. Aí tá falando sobre... fez um comentário, eu achei fantástico, sobre a inflexibilidade, né? Falando assim, da mesma... Sabe, a pessoa às vezes está no espectro autista, ela às vezes tem algumas inflexibilidades, né? Aquilo lá sobre... tem o comportamental e o sensorial. Às vezes há sons, então ela tem... E é difícil, você não vai mudar aquilo, ela tem essa inflexibilidade. Sabe outra pessoa que ela tem essa mesma inflexibilidade? Outra característica de pessoas que tem isso, que faz ter essa inflexibilidade? A idade. Idade? Quanto mais vai passando o tempo, a gente vai ficando mais inflexível. Eu tenho esse medo, né? Nós estamos na mesma geração. Não, que eu tenho 40 anos disso, eu tenho medo disso. Vem cá, você tem experiência, porque essa experiência não pode ser descartada. Mas a minha preocupação é, eu tenho essa experiência, eu estou envelhecido nisso. Porque a pessoa, ela confunde experiência com envelhecimento. Espera um pouquinho. Você não tem 40 anos de experiência nesse assunto. Você está envelhecido. Esse assunto já mudou. Essa concepção já mudou. Então, eu gosto do vinho. O que é o vinho? Quanto mais velho, melhor. Mas só que o vinho é a única bebida viva, segundo os especialistas. É a única bebida viva que, com o tempo, as suas reações químicas vão dando vida, vão melhorando. Então, vinho, essa expressão vinho, envelhecido, não é. Então, quando eu estou com 20 anos em determinada área, eu sou hoje professor há 40 anos, eu tenho medo disso. Eu fico a pensar, eu sou 40 anos envelhecido ou com experiência? Então, são coisas diferentes. E a pessoa se gaba. Tem 40 anos nessa empresa, tem 40 anos nesse mercado, tem 40 anos nesse assunto. Mas esse 40 anos é experiência ou envelhecimento? Se eu tenho 40 anos nesse assunto, com a mesma mentalidade de 40 anos atrás, eu não tenho experiência, não tenho maturidade, eu tenho envelhecimento. Então, a idade. Então, o problema não é você ter idade avançada, é você ser envelhecido. Porque tem pessoas aí, você pega aí aquele melhor, como fala, aquele arquiteto que morreu com 100 e poucos anos, Niemeyer. Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, com 100 anos, ele tinha que viver, eu vi uma entrevista dele, com 100 anos, ele tinha que viver mais de 200 anos, por causa dos projetos dele. Então, eu estava com 100 anos... E vendia. E com 100 anos, ele vendia. Então, ele tinha 100 anos, ele podia falar, tenho 60 anos de maturidade. Não necessariamente... Nós não descartamos a experiência, tá, pessoal? A gente precisa entender isso. A experiência é válida. Só que nós vamos ter um cuidado danado, que ela tem que estar ligada com a maturidade. Caminhando para o final, porque o tempo já está vencendo. Olha só. Vamos lá, então, caminhando para o final. Então, a paciência gera a experiência. A experiência... Isso é bíblico, né? É bíblico. Presta atenção, fala para a câmera que essa expressão é boa. Olha só, a paciência, ela gera o quê? A experiência. E a experiência gera a esperança. Então, toda a ciência, as invenções, o cara teve paciência de pegar aquela lâmpada, demorou anos. Paciência. Mas aquela paciência gerou uma experiência que virou ciência. Entendeu? Então, exemplo, se você... Eu vi algo assim muito bonito ontem sobre aquelas mentes bilionárias, né? São 4 excelentes. Eles já disseram assim, se você já não tiver a sua mente para começar pelo zero, não adianta nada. Só isso. E aí, ter o medo... Também ele fala isso, né? Essa expressão dele, eu gosto muito dessa expressão, não é dele, né? Mas ele escreve no livro. Ter o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. Isso aqui no empreendedorismo... Por exemplo, Pedro tem 20 anos de carreira. Com esses 20 anos de carreira, ele resumiu numa casa de 1 milhão. Falou, Pedro, se você me der esse 1 milhão, nós vamos em 6 meses, 2 anos, eu tenho um negócio aqui que a gente vai transformar em 2 milhões. É o único bem dele. Qual a tendência dele não aceitar? Flávio Augusto começa com isso aqui. Quando o Flávio Augusto fala que o sócio dele na escola era um colega que ia vender um Voyage 86, e na hora H o cara
arredou o pé, ele se encaixou exatamente nisso aqui. Hoje, a empresa depois foi vendida por milhões e milhões. Aquele Voyage 86 passaria a valer milhões e milhões. Mas, hoje, é uma concepção muito complicada. Para ter uma mentalidade de empreendedor, você tem que se encaixar aqui. Você tem que ter vontade de ganhar e não medo de perder. É claro, cuidado, nós estamos falando aqui de risco. E o risco do empreendedor é completamente calculado. Eu não vejo, eu já vi pessoas apresentarem, até no Shark Tank você vê isso, apresentarem produtos, serviços para investidores e eles não entram. E claro que eles não estão entrando nessa concepção. Então, esta frase aqui, dentre outras milhares excelentes, essa aqui, para mim, é um ponto muito, muito alto. Ok? E aí nós falamos, coragem não é ausência de medo. Coragem é o controle de medo. Então, se você controlar o medo, tá? Você consegue... Sim, tem até um provérbios que eu gosto que fala, 22, 3, fala assim, ó. Provérbios? Provérbios 22, 3. Ele fala o prudente. Aí é interessante as traduções, né? Em outras palavras, o avisado percebe o perigo e busca refúgio, né? Aí fala assim, o simples, olha que eu uso simples, mas em outras traduções, o inexperiente segue adiante e quebra sofre a as cara. consequências. Quebra a cara. O professor Calazans colérico quebra a cara. Repete essa, que eu achei interessante aí. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O simples, ou o inexperiente, né? Segue adiante e sofre as consequências. E esse refúgio é o quê? É mentoria, informações. O empreendedor não é aquele doido, né? Pega o dinheiro. Não é isso não, hein? Se a gente perceber, o empreendedor, ele é prudente. Tem uma coisa que o empreendedor é prudente. Tá ok? Então, você é um vendedor? Caminhando para o final, estamos aí. Você é um vendedor? Você ia falar? Sim. A gente conhece. Menos. A gente consegue, assim, deparar com muitas pessoas assim. Lembra até de um amigo nosso? O camarada tinha 150 mil para ele, não era nada. Cara, eu preciso de 150 mil para a gente entrar no meu negócio, que no final ele vendeu, né? Em um ano, ele vendeu, lembra? Não. O João Geraldo lá, ele vendeu lá por... Aquele camarada que a gente estava reunido lá com ele, ele falou, poxa, eu tinha um dinheiro, fiquei com medo, eu não entrei. Ah, então. Aí, o que aconteceu? Depois, ele vendeu o BTG, a plataforma dele. Então, tudo isso que ele está falando é mindset. Medo. Este livro, tá? Em várias concepções, o livro fala sobre isso, tem vários outros livros, e fica aí o convite para que você assista a várias entrevistas, podcast dele, tá? Para que você responda, ou se você entendeu que você tem um mindset, uma mentalidade de empreendedor. A mentalidade é mais importante. E aí, a imaginação, esse é de arte, né? É mais importante que o conhecimento. Essa frase também é excelente. Partindo para o final, lembrando que o professor Calazans está lançando um curso, Comunicação para Tráfego Pago. Não é um curso de tráfego pago, mas é comunicação. Muito interessante para que você se torne um especialista em copywriting, uma das atividades, ofício bem requisitado hoje no mercado. E os princípios e fundamentos da comunicação e oratória, esse curso vai ser distribuído gratuitamente. Basta você escrever "eu quero" e fazer contato com o professor Calazans. Então, escreve "eu quero" aqui nos comentários, tá bom? E lembrando que o outro curso também é Storytelling, que é, mais do que isso, é o Storytelling com neurociência. Eu, como especialista em neurociência e comunicação, fiz um curso em que a gente aglutinou essas duas concepções. Segurança versus liberdade. Tá bom? E fica aí a dica para você. Escreve aqui qual livro ou qual empreendedor você quer que nós comentemos no próximo podcast. E fica convidado, próxima aula, ou melhor, próximo podcast, está convidado para sentar aqui à mesa com a gente a Cíntia Paz, que é também uma especialista no
assunto. Cíntia Paz é a nossa convidada, não apenas para participar do próximo podcast, mas também para fazer parte dessa equipe aqui e participar dos próximos podcasts. Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Davi, melhor, Pedro, uma frase só, e dá um tchau ali, depois Levi, e a gente finaliza o nosso bate-papo aqui. Uma frase? Pegar essa última aqui, que a gente falou do vendedor. É bem simples, né? Vendedor é a única profissão que existe no mundo. Muito bom. Levi, vendedor, a última... Levi, ele usou uma frase. Para acabar mesmo, não é história, é frase. Não tenha medo. O mundo ou você vence ou você foge. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.